do versículo 26 até o 38. Se você quiser manter, por favor, a sua Bíblia aberta. E eu peço aos amados, vamos estar bem atentos à palavra. Certamente ela falará aos nossos corações, as crianças também retornando para os lugares. Vamos estar atentos. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma data que é comemorada no mundo todo, exceto alguns países do Oriente. E nós temos visto que na maioria das casas que nós vamos ou conhecemos, quase todas as casas há televisão. Não é verdade? Pergunta aí para quem está do seu lado: na sua casa tem televisão?
Jesus. Amados irmãos, às vezes o Senhor precisa disponibilizar anjos para que possam vir até nós anunciar que Jesus precisa nascer em nossos corações. E eu louvo a Deus porque os anjos do Senhor estão neste lugar, tocando em nossos corações. Assim como um dia apareceram diante de José e Maria para anunciar o nascimento de Jesus, Deus mobiliza anjos para que estejam no meio da igreja, no nosso meio, anunciando que é preciso Jesus nascer nos nossos corações. Quantos de nós, amados, não temos dado a devida importância para Jesus na nossa vida, como Senhor? Amados, e interessante de tudo é que Jesus veio humildemente, como as crianças cantaram, ele veio simplesmente humilde, para que todos tivessem acesso a Jesus. Quem é que tem medo de uma criança envolta numa manta, em lençóis? O que é que uma criança, um recém-nascido, pode fazer de mal para alguém? O que é que um recém-nascido manipula, ou pensa, ou faz contra alguém? Irmão, Jesus veio como um indefeso, como alguém simples. Nasceu como todos nós, indefeso, à mercê do cuidado de um homem e de uma mulher. Uma criança, se ela não receber os devidos cuidados de um pai e de uma mãe, ela simplesmente morre, porque ela não tem condições de cuidar de si própria. E Jesus veio como criança para dizer que ele está acessível a toda a humanidade. Não tem este ou aquele homem que pode dizer que não é digno de receber Jesus, porque Jesus está de braços abertos para receber todos quantos se achegarem a Ele. Não há homem ou mulher que Jesus não pode receber. E quem é que não pode se achegar numa humilde estrebaria, num humilde curral? Todos têm acesso. Todos. Um lugar desprezado. Se a gente perguntar aqui, quantos trabalham no curral hoje? Quantos frequentam diariamente um curral? Talvez nós vamos ficar surpresos com a notícia. Não tem ninguém aqui que faz isso. Sabe por quê, irmãos? Jesus nasceu num lugar extremamente simples, pouco desejado. As pessoas do tempo de Jesus pensaram que ele nasceria no meio dos ricos e dos poderosos, mas Jesus nasceu no lugar mais improvável que a humanidade podia pensar. Jesus nasceu no lugar mais improvável. Às vezes nós pensamos, Jesus está aqui, Jesus está com os simples, Jesus está com aquele que está fraco na fé, Jesus está com aquele que não pode se defender, Jesus está do lado daquele que não tem mais nem voz para falar diante daquele
Deus está do nosso lado. Amados, diz o salmista Davi: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não importa, você não será abalado. Irmãos, o Senhor tem promessas na nossa vida, assim como Ele falou com Maria, Ele fala conosco, Ele é conosco. O que é que te parece demasiadamente difícil para Deus, o Senhor do nosso lado? Nada é impossível. E diz aqui a palavra que o anjo entrou aonde ela estava. Amados, não há lugar que o Senhor não possa entrar. Talvez tem lugares que eu e você não pode entrar. Talvez você já tentou pregar a palavra para aquele outro parente seu, para o seu vizinho, mas não tem abertura. Talvez você nunca conseguiu falar de Jesus para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, não há lugar que o Senhor Jesus não possa entrar. Seja na sarjeta, seja no lugar que a gente pensa que é o mais imundo ou pecaminoso. Não há barreiras para o Espírito de Deus. E Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E o anjo entrou. Irmãos, diz a palavra que quando Jesus, Ele ressuscitou, diz a palavra que os discípulos, eles estavam reunidos num local que as portas estavam fechadas ou cerradas, no cenáculo. E diz a palavra que aquelas portas estavam trancadas porque os apóstolos, os discípulos de Jesus foram tomados de um grande terror e medo, e eles simplesmente trancaram as portas. O pavor e o medo era tão grande que eles estavam trancados. Mas Jesus, mesmo com as portas fechadas, entrou naquele templo, estendeu as mãos para eles e disse: Pai seja convosco. Não há lugar que Jesus não possa entrar. Há algum lugar na sua vida que Jesus ainda não nasceu? Hoje é dia de nascimento de Jesus em muitas vidas aqui na igreja. Amém? E diz a palavra aqui que ela, quando ouviu essa palavra, ela se perturbou muito e ela pôs a pensar no que significava esta saudação. Amados irmãos, não há como
você é um milagre. Você é a presença viva de Jesus nesse bairro. Você, amado irmão, é a testemunha de que Jesus nasce nos corações daqueles que se permitem. E a Márcia diz a palavra aqui, para não tomarmos mais o tempo dos irmãos, é a palavra que conceberá. O anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, eu quero dizer que você não precisa temer. Assim como Maria, você também, Deus achou graça na sua vida. O que é isso, pastor? Deus está rindo de mim? Não. Deus decidiu, pela sua bondade, amor e misericórdia, que mesmo você não merecendo, Ele vai te abençoar. Amém? Irmãos, não é nos méritos nossos, é nos méritos do Senhor Jesus. Quem dera, irmãos, se nós tivéssemos que merecer alguma coisa da parte de Deus, seríamos os mais miseráveis e estaríamos perdidos, porque, amado irmãos, o pecado, a maldade é muito grande dentro de nós, mas é pela graça de Deus, é porque nós não merecemos, mas mesmo assim Deus decide nos abençoar. Talvez você não está aí nem pensando no que pode acontecer na sua vida no ano de 2011, mas eu digo para você que o ano de 2011 na sua vida vai ser o ano da graça de Deus ser derramada sobre a sua vida e você receber bênçãos que você nem imagina que vai receber. Quem ainda não pensou em ter um carro, quem ainda não pensou em se casar, quem ainda não pensou em fazer uma faculdade, Deus vai abrir as portas. Deus vai abençoar, porque graça é favor imerecido. Nós não merecemos, irmãos, definitivamente. A pastora, você que está sentado, não caia nessa conversa de que nós merecemos alguma coisa de Deus. Somos pecadores. Diz a palavra de Deus que o pecado faz separação entre nós e Deus, mas a graça de Deus é tão grande que nós não somos consumidos, que nós estamos de pé. É pela graça de Deus que você está aqui, irmãos. É a graça de Deus que sustenta e fortalece esta igreja. Muitos aqui nesse bairro não entendem o avanço desta igreja. Tão rápido, no ano construiu a igreja, construiu o salão, e no ano que vem vai construir muito mais para a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Deus sobre nós. Irmãos, nós temos que nos preparar, porque senão vai ter gente que vai infartar de ver a obra que Deus vai fazer neste lugar. Porque coisas maravilhosas Deus tem para fazer. Eu tenho visto e contemplado, e o que nós temos visto ainda é muito pouco daquilo que Deus vai fazer. Por isso que Deus tem falado conosco. Vamos abrir o nosso coração, vamos perdoar, vamos amar, vamos abrir mão das coisas que nós temos que abrir, porque vale a pena servir ao Senhor. Amém, igreja? E aqui eu quero encerrar no versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada impossível para Deus. É impossível para mim, é impossível para você,